E muitas vezes, quando na clínica eu procuro separar essas condições junto com o meu paciente, a família é o que precisa ser mais urgente. E isso é identificado por eles mesmos. Então, a família é algo que é um momento, é uma experiência que eu preciso dar conta o quanto antes. Porque ela é a primeira célula. Ela é o início de tudo. Eu não posso gerar filhos e criar filhos, levar filhos ao mundo, sem que eu dê a eles a condição de atuarem no mundo com independência, com autonomia, que é diferente de autossuficiência. Porque a autossuficiência é uma utopia. Ela não existe. Por mais que você queira se trancar, como eu falei no início, por mais que você queira ficar isolado e dizer assim, não, eu vou ficar aqui e diante dessa minha exclusão, né, de estar interagindo com o outro, eu vou crescer porque eu não vou me irritar, eu não vou ser uma pessoa reativa, eu não vou ser julgada, eu isso e aquilo, mas você também vai estar paralisado. E você vai entender com o tempo que mesmo acreditando que é autossuficiente, você precisa do porteiro, você precisa do eletricista, você precisa do encanador, você precisa do padeiro que prepara seu pão, você precisa do condutor do aplicativo ou da condução, então, do mecânico. Então, essa autossuficiência ela não existe na natureza. Nosso processo evolutivo, a nossa evolução anímica, desde os primeiros reinos que nós atuamos, nós precisamos uns dos outros. Chegou um momento nessa evolução que a gente preparou o nosso próprio alimento. Algumas plantas fazem isso, mas a gente foi evoluindo, não enquanto espíritos ainda, não é com a inteligência que temos hoje, porque nós éramos apenas princípios, não é? Mas agora nós somos detentores do princípio inteligente. E nós precisamos fazer uso dessa inteligência. Mas olharmos a obra divina, olharmos a natureza, olharmos os animais e as plantas, faz com que a gente entenda que existe uma interdependência. Ela é necessária. E ela é necessária também no nosso lar. Para que a gente não adoeça, para que a gente não sofra. Então, eu tenho que dizer ao meu filho como eu me sinto. Ana Paula, ele já tem condições de saber como eu me sinto? Tem. Desde criancinha. É só você procurar entender quais seriam as palavras que você poderia dizer naquele momento. Porque você pode chegar para um filho de 6, 7, 8 anos e dizer: hoje mamãe está cansada. E ele está ali no banco de trás do carro e, assim, fazendo barulho, gritando, esperneando. E você pode parar o carro, se for seguro, e dizer assim: filho, mamãe está com dor de cabeça. Mamãe não está bem. E hoje, mamãe precisa que você cuide dela. Hoje eu queria um colinho seu. Hoje eu queria um beijinho seu. Porque eu não estou bem. Faça seu filho entender que você também sofre. Faça seu filho entender que você não precisa estar sempre com um sorriso no rosto para ele. Porque você não vai, a vida não vai permitir que você esteja sempre assim. Entende? Mas se você, para que ele não sofra, e para que ele não tenha a responsabilidade de cuidar de você também, porque ele tem a obrigação de cuidar de você também. Mas para que ele não tenha essa obrigação, não se desgaste, aí você sofre calada. Não é para sofrer calada. E é por isso que nós interagimos, somos gregários. Porque sofrer calado é uma automutilação. É dizer que eu não tenho direito a isso, a ser feliz, a atuar de forma positiva, a ter uma família harmoniosa, equilibrada. E a gente precisa entender que isso é necessário. Então, papai e mamãe, procurem ser mais empáticos com vocês.
Procure entender que a vida traz desafios que muitas vezes nos tiram o chão. Percebam que Jesus, quando estava indo ao seu Calvário, teve um momento que ele não suportou o peso da cruz. E ele derreou. Ele foi com os joelhos ao chão. E naquele momento, um dos soldados romanos chamou aquele sirineu que passava ali, completamente alheio àquela cena, àquele tumulto. Mas aquele sirineu foi convidado a ajudar Jesus. Então ele foi lá, pegou a cruz, que era de Jesus, mas ele pegou, por obrigação, mas pegou, e carregou aquela cruz por alguns metros, para que Jesus tomasse fôlego, para que ele se recuperasse. Mas, após alguns metros, o sirineu devolveu a cruz a Jesus. E por que ele devolveu a cruz a Jesus? Porque a cruz não era dele. Ele já tinha a própria cruz. Aquela era de Jesus. E ele precisava carregar. Fazia parte da missão dele carregar aquela cruz. Então, vamos transformar essa realidade, trazer para o nosso contexto. Faz parte da sua vida, da minha vida, carregar cada uma dessas situações, desses momentos, e buscando no outro, que é o sirineu, a ajuda que precisamos. Não sofra sozinho. Então, esse outro que é o sirineu na sua vida pode ser seu filho, seu pai, seu marido, um amigo, uma mensagem que chega no momento de desespero pelas redes sociais. Pode ser um telefonema, que hoje está tão raro, né? Mas pode ser um telefonema. Pode ser uma live. O seu sirineu hoje, nessa manhã de domingo, pode estar sendo a minha fala. Não por ser eu, não por ser a Simone ou o Newton que poderia estar aqui, mas porque é nesse momento que você foi convidado a ouvir o que nós estamos trazendo aqui, como uma forma de despertar em você a necessidade do autocuidado, a necessidade do autoencontro. Então, como tarefa de casa, procure voltar a sentir prazer nas pequenas coisas, não é? Porque é nessas pequenas coisas que você vai se enraizar, vai voltar a se conectar com a própria vida.